Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, um dia com ânimo, com trabalho, com alegria. Hoje, 18 de agosto de 2023, estamos reunidos para estudar a obra Os Mensageiros. Hoje a tia não pode estar com a gente pessoalmente aqui, porque ela está com uma virose muito forte, mas já está se recuperando e semana que vem ela estará aqui, se Deus quiser. Mas nós teremos o comentário dela no final do estudo também. E vamos envolver nossa irmã Narumi para fazer a prece inicial. Senhor Jesus, mestre amigo, amor de nossas vidas, te agradecemos a oportunidade de estar aqui mais uma vez estudando os teus ensinamentos, essa obra grandiosa, Os Mensageiros, que nos ensina tanto sobre o mundo espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a praticar esses ensinamentos no nosso dia a dia, a lembrar deles quando for necessário, na hora da prova, na hora que a rebeldia quer tomar conta do nosso coração. Ajuda-nos a lembrar do mundo espiritual, dos nossos amigos espirituais, dos nossos irmãos que ainda estão em sofrimento, assim como a gente. Ajuda-nos a acionar a consciência e lembrar do nosso dever. Ajuda-nos a cumpri-lo retamente. Ajuda-nos também ao bom combate, principalmente. Ajuda-nos, Senhor, porque precisamos mudar. Já chegou a hora da gente limpar o vaso do nosso espírito para receber a água pura dos teus ensinamentos, das tuas lições de amor. Obrigada, Senhor, por nunca desistir de nós, nos enviar esses livros que nos ensinam tanto e nos relembram daquilo que insistimos em esquecer. Te agradecemos, Mestre, por tanta misericórdia. Ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Em nosso último estudo, após o Evangelho e a conversação com os filhos, né? Estamos agora os companheiros espirituais, Aniceto, André e Vicente, estão conversando sobre essa família, né? E o Aniceto diz que, uma senhora falou, né? Que eles eram bem-aventurados porque eles cultivavam a paz doméstica. E estamos vendo eles conversando sobre isso, a família, quando chega uma senhora com uma filhinha, que apanha uma flor e a mãe chama a atenção. Estamos bem aí. Aniceto, sorrindo bondoso, explicou discretamente. Esta é a nossa irmã Emília, servidora em nosso lar, que vem ao encontro do esposo ainda encarnado. Interrogou Vicente curioso. E ele virá até aqui? Acrescentou o nosso orientador sorridente. Virá pelas portas do sono físico. Estas ocorrências, no círculo da crosta, dão-se aos milhares todas as noites. Com a maioria de irmãos encarnados, o sono apenas reflete as perturbações fisiológicas ou sentimentais a que se entregam. Entretanto, existe grande número de pessoas que, com mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver este intercâmbio espiritual. Durante o sono físico, a alma se emancipa, é quando o corpo adormece, né? Os fios que ligam o perispírito ao corpo físico se tornam mais tênues e o espírito consegue emancipar. Como diz a tia, é a hora do recreio. Mas como ele está dizendo aqui, que
a maioria dos irmãos encarnados, o sono apenas reflete perturbações fisiológicas ou sentimentais, ou seja, uma preocupação, um fato do dia que chamou a atenção, que perturba, então isso fica refletindo durante o sono. Mas ele disse, entretanto, grande número de pessoas, com mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver o intercâmbio espiritual. Ou seja, quanto mais moralizada, quanto mais na prática do bem, quanto mais uma consciência que age de forma correta e reta, menos influência a matéria vai ter e mais fácil será esse desprendimento durante o sono. Como a gente já vê em outras obras espíritas, tem espíritos que mal no sono físico nem sai do corpo, fica junto com o corpo, não consegue nem se desprender, tão preso à matéria, tão essas perturbações fisiológicas ou sentimentais os atrapalham. Mas os que já estão, vamos dizer assim, mais espiritualizados, mais moralmente no caminho do bem, esse desprendimento se torna mais fácil, mais rápido, e essa é a hora do intercâmbio, como a Emília, que vem ver o esposo, como a dona Isabel, que encontra o marido dela, que é o seu Isidório, que já está desencarnado. Mas a Emília que está desencarnada, o esposo que vai emancipar. E a gente também já estudou que quando a pessoa acorda, não quer dizer que ela se lembra tudo igualzinho como ela viu na hora da emancipação. Às vezes tem uma vaga lembrança, vem uma intuição, então só recordando dessa parte. Estava surpreendido. Aquele trabalho interessante a que nos trazia Aniceto, com tão vasto campo de serviços gerais, fazia-me intensamente feliz. Em cada canto pressentia atividades novas. Embora as luzes que nos rodeavam, notei que os céus prometiam aguaceiros próximos. As brisas leves transformavam-se repentinamente em ventania forte. Não obstante, as sensações de sossego eram agradabilíssimas. Passou aquela vento leve, vai começar uma tempestade, mas eles estão se sentindo muito bem. Exclamou Aniceto, sentencioso. O vento na crosta é sempre uma bênção celeste. Podemos avaliar-lhe o caráter divino em virtude da nossa condição atual. A pressão atmosférica sobre os espíritos encarnados é aproximadamente de 15 mil quilos. E assim, uma coisa interessante é que como o vento é gostoso, né? Que é uma bênção, né? Eu sou apaixonada pelo vento mesmo. E aí, só mais um detalhe, assim, uma pequena coisa que Deus prepara pra gente, né? Um vento. Aduziu Vicente. Todavia, é interessante notar que não sentimos tamanho peso sobre os ombros. Esclareceu Aniceto atencioso. É a diferença dos veículos de manifestação. Nossos corpos e os de nossos companheiros encarnados apresentam diversidade essencial. Imaginemos o círculo da crosta como um oceano de oxigênio. As criaturas terrestres são elementos pesados que se movimentam no fundo, enquanto nós somos as gotas de óleo que podem voltar à tona sem maiores dificuldades, pela qualidade do material de que se constituem. Nós, enquanto no corpo encarnado, somos compostos de átomos, células, moléculas, e a lei da gravidade e a pressão atmosférica exerce uma pressão sobre nós. O que é que nos mantém presos ao solo? A lei da gravidade que puxa todos os corpos. E apesar de eles não têm mais esse corpo material como o nosso, apesar de que eles ainda têm matéria, porque eles têm perispírito, mas é de uma densidade, é da mesmo fluido universal, mas numa densidade menor. E aí ele compara como se fosse no mar o mais pesado, os nossos corpos mais pesados
fica no fundo, e o óleo na água, se vocês sabem, quando a gente põe óleo na água, o óleo nunca afunda e nunca mistura, ele flutua. Então, ele diz assim, a nossa densidade é tão diferente nessa atmosfera que a gente flutua em relação ao corpo de carne. E aí, uma aula de aniceto para nós. A essa altura do esclarecimento, notei que formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam na rua à procura de abrigo conveniente. Reparei com espanto que muitas tomavam a nossa direção para, depois de alguns passos, recuarem amedrontadas. Provocavam assombro. Muitas pareciam verdadeiros animais perambulando na via pública. Confesso que insopitável receio me invadia o coração. Então vai começar a chover, uma tempestade se aproxima e ele começa a notar que os espíritos estão procurando abrigo. Como assim, né? Como assim procurando abrigo? Então são aqueles que ainda estão agarrados na matéria e precisam de abrigo. E ele está na casa lá da Dona Isabel e ele percebe que esses espíritos vêm procurar abrigo, mas voltam como que amedrontados, né? Calmo como sempre, Aniceto nos tranquilizou. Não temam. Sempre que ameaça a tempestade, os seres vagabundos da sombra se movimentam procurando asilo. São os ignorantes que vagueiam nas ruas, escravizados às sensações mais fortes dos sentidos físicos. Encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestre, e os aguaceiros os incomodam tanto quanto ao homem comum distante do lar. Buscam, de preferência, as casas de diversão noturna, onde a ociosidade encontra válvula nas dissipações. Quando isto não se lhes torna acessível, penetram as residências abertas, considerando que, para eles, a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade característica. Então, ele não diz, ele fala só que formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam pela rua à procura de abrigo. Então, eles estão na rua, a casa da Dona Isabel, claro, é um ponto de luz. Quando a gente está no escuro, para onde a gente vai? Para a luz, né? Só que eles vão para a luz, só quando eles chegam, eles são repelidos. E o Aniceto explica que são ainda seres muito presos à matéria, ainda tão colados, e essas expressões baixas, né, com as suas expressões baixas da experiência, os agaceiros incomodam a eles como nos incomodam. E eles procuram abrigo. E claro que a preferência deles são as casas de diversão noturna, né? As casas onde tem ociosidade, dissipação, álcool, sexo, drogas, então eles procuram esses lugares. Mas como está chegando ali, ele virou a luz e está indo para lá. Ele disse, então não tema que eles não vão ter aqui, porque não é acessível para eles, aqui, para nós, por causa da densidade que eles têm, que é mais pesada do que a nossa. E lá na casa da Dona Isabel tem proteção, né? É interessante notar aqui que esses seres vagabundos da sombra se movimentam quando vem a tempestade. E quando não tem tempestade, eles estão aonde, né? E aí me faz lembrar assim, eles são escravizados às sensações. Então isso me faz pensar que eles andam com a gente quando a gente não está consciente do que a gente está fazendo. Como a gente aprendeu, sai de casa sem uma oração, na correria, numa raiva repentina. Um ser desse escravidado à sensação, disse, ai, olha que delícia, tô sentindo viva a tua raiva me dando essa sensação, a tua vontade de olhar pro outro com cobiça, qualquer coisa assim. Então, o que é interessante a gente notar, enquanto espíritas conscientes, é que esses seres são irmãos nossos, que estão ainda aprendendo, e por isso eles são eu penso como aqueles que estão se afogando, e se a gente não souber como ajudar, eles afogam a gente também.
Então, eles estão numa situação triste e a gente precisa estar atento, porque em todo lugar, pela rua, né, no trabalho, qualquer lugar, você não pode dar guarida para essas companhias que estão perdidas. Então, muita atenção, né? Exatamente, com o pensamento. O que você pensa, como diz a tia, com quem que você está sintonizando? Então, atenção, né? A gente como a gente diz, os pensamentos, os sentimentos e as nossas ações também. São esses três. Nos cabe hoje, como espíritas, ir para essas casas noturnas, de shows, de festas. Assim, o livre-arbítrio tá assim. Tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Não. O que é interessante da pergunta do Wesley, eu acho o seguinte: como a gente estudou no livro Sexo e Vida com Emmanuel, nunca proibição, sempre educação. Então essa pergunta não cabe para nós, é educação. O que meu espírito quer nessa casa? O que eu estou fazendo? E não só nos bares, em todos os lugares. Quais são as nossas intenções, né? Isso é a educação dos sentimentos em qualquer e toda hora, né? Como diz a tia, tem gente que vai para centro espírita arranjar namorado, arranjar amor, então assim, tá no outro foco, né? Então é educação. Até porque sem educação, como você tentar vira repressão e você é como tentar segurar uma bola embaixo de uma piscina com água. Você consegue durante um tempo, mas uma hora ela cansa e quando ela vem com uma força igual a que empurrou para baixo. Então ela sai derrubando tudo. Por isso que é necessário educar, olhar para isso, cada um de nós acolher as nossas mazelas, os nossos defeitos de caráter e ir educando para ir transformando. E demonstrando interesse em valorizar a lição do minuto, acrescentou: observe como se inclinam para cá, fugindo em seguida, espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acende em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. E é por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos. De novo falando do valor e da importância da prece. E de tudo que ele disse, né, dessa emissão eletromagnética de relativo poder. E às vezes a gente nem se dá conta disso. Eu vou falar o exemplo da minha própria casa, que era assim, eu aprendi tradições da Igreja Católica a rezar. A minha mãe nunca foi espírita, nem o meu pai. Mas eles rezavam o terço todas as noites, até o fim da vida. Até o último dia, quer dizer, o penúltimo, que no último ela foi fazer um exame e não voltou mais para casa. Até neste dia ela rezou, ela rezava um terço toda noite. E a minha mãe teve 18 filhos. E na nossa casa nunca teve um acidente de grande vulto, nunca teve coisas. E a gente ficava parte do tempo sozinhos. Teve irmão que varou vidro, cortou mão, eu me queimei com isopor na mão. Então, teve esses acidentes, mas nada de grande vulto, nenhum desastre, nenhuma calamidade. E hoje eu digo que muitas coisas a gente foi, como ela diz assim, fomos forrados,
era dessa prece diária de todos. Então isso fica para nós e assim, e se eu tenho o hábito da oração em casa, com as crianças, com os filhos pequenos, isso leva longe, porque eles vão chegar na adolescência e a adolescência para muitos é um período muito difícil, um período de turbulência. E outro dia a gente estava conversando isso lá em casa, assim, eu não me lembro de grandes turbulências na minha adolescência, mas eu tinha essa coisa de rezar, de pedir, de confiar. E quem não tem? Quem não tem esse arrimo para dizer, tem uma força superior a mim, esse mundo não está louco, não está a matroca, tem alguém no governo. Quem não tem isso, gente, sofre e fica, como diz um texto do Richard Simonetti, folhas ao vento. Folhas ao vento, não tem controle, vai para onde o vento bate. E aí o Aniceto dá essa aula sobre a oração, né? Vamos aqui no ticadinho igual a tia. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Então, assim, o poder da oração de um ambiente carregado, que pode chegar alguém com problema, o que uma oração pode fazer, a gente, assim, não sabe explicar a física, a química que acontece. Mas a gente sabe que entra numa casa, sente um ambiente melhor, a pessoa quer voltar para cá e precisa ir para casa, porque lá eu me refaço, né? Tem muita gente que diz, não vou para casa de jeito nenhum, não aguento aquela casa. Então a gente fica imaginando a força, o poder, a segurança que dá, né? Porque com quem que eu me afino na hora que eu estou fazendo uma oração? É com Jesus, é com a Mãe Santíssima, é com os anjos, com os amigos superiores. Então, eu quero essa sintonia com eles. E se eu estou fazendo isso dentro da minha casa, do meu lar, com certeza é onde eu gostaria que eles estivessem e eles fizessem igual aqui na Dona Isabel, Um acampamento. Um acampamento. Pode vir, por favor. Então, isso, que barreiras que prepara a nossa casa, que barreiras de defesa, né? Aí a grande vantagem também do Evangelho no Lar, né? A gente pensa que não, mas protege não só a nossa casa, como todas ao nosso redor, o bairro. Às vezes até o bairro é protegido, o quarteirão. É como ele diz, a gente pode falar aqui do quanto protege, porque a gente não sabe, não tem, como ele diz, não podemos, não temos noção, né? Mas assim, a gente não sabe de que, como dizem os nossos irmãos evangélicos, de que livramentos nós temos sido objetos por causa de uma oração, inclusive de alguém por nós, né? Ainda tem essas coisas. Então, assim, é sempre fantástico a gente saber do poder da oração. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Então, ele não está brincando dizendo assim, olha, quer ver? Usa para te ver como assim é mágico, acontece. Não, tem uma força verdadeira eletromagnética, uma emissão de energia aqui na prece. A gente não vê, mas eu estava ouvindo a palestra do Haroldo, ele falando da Cipriana lá no mundo maior, quando ela vem ela faz a prece, do plexo solar dela, do plexo dela sai como que um arco-íris. E a gente já viu aqui mais pra frente a esmalha virando cores. Então a gente não sabe mesmo, e eu acho sempre fascinante o poder da prece. Não só o que a gente sente como experiência de cada um, que eu acho que cada um tem aqui, né? Mas também de intelecto que a gente lê. As maravilhas de sair a letra de uma música que ninguém está cantando, né? Impressionante. Por isso mesmo, o culto do familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acendem em torno. Então, o Evangelho não só é beatice, a gente aprende coisa, tem instrução, é para o nosso intelecto, é sabedoria e é essa movimentação de forças também. E a tia sempre fala, olha, aquela hora, com disciplina, no horário, porque a gente não sabe que pleiade de amigos pode estar aí para nos ajudar. E a gente, eu atrasei porque estou fazendo alguma coisa. Então, aquela disciplina também, que além de nos instruir, protege
energeticamente a nossa casa, está dizendo aqui. O homem que ora traz consigo inalienável coraça. Que inalienável coraça é essa? Eu penso que não é uma coisa que vai nos defender de, vamos dizer assim, de um assalto, de um revés, de um acidente, mas que vai nos dar serenidade, que vai nos dar controle emocional para a gente saber fazer, saber que nós não estamos... Temperança, que não, todas essas coisas que na hora do sufoco a gente não sai gritando, feito louco, e a gente tem uma... Como é que a gente fala, às vezes, na hora a gente fala assim, ai, me deu uma paz na hora e eu consegui resolver isso. Então, essa coragem... Não sei ficar nervosa. A Nay, ela disse, como ela disse aqui, a nossa mãe que sempre rezou, e ela dizia, eu não sei ficar nervosa, porque uma paz invade, né? Então, assim, a gente pensa, essa coraça a gente precisa ter para nós, né? O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza, compreenderam? Aí ele está falando, por quê? Inteligência, proteção, coraça, o que mais um lar desse aí invade. Por isso que os espíritos saem a amedrontar. Aí que ele vai explicar que as entidades da sombra experimentam choques de vulto com essa energia poderosa, em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico, e é por isso que se mantém à distância procurando outros rumos. Vê a luz, mas não consegue se aproximar, adentrar. Está noutra vibração, né? Daí a momentos, penetrávamos de novo no salão abençoado da modesta residência. Como quem estivesse atravessando um país de surpresas, outro fato me despertava profunda admiração. Isidoro e Isabel vieram a nós, de braços entrelaçados, irradiando ventura. Estavam alegres. Quer dizer, vamos falar... O Isidoro, já desencarnado, de braço dado com a Isabel. E como para a gente não esquecer, onde há o verdadeiro amor, não há separação. Se a gente se separa, não se encontra, é sempre essa tristeza, essa solidão, é bom a gente repensar os nossos sentimentos, reeducá-los, porque como eu adorei saber disso, né? Quem ama não sofre. Amar é um privilégio. Quem ama é o privilegiado. O objeto do amor, se ele não sabe ainda fazer isso, ou repartir o amor com quem o ama, ainda é uma criança espiritual. Quem ama não deseja o mal. Quem ama não deseja o mal, disse o Tarcísio. É verdade, né? Aquela viúva pobre do bairro humilde vestia-se agora lindamente, não obstante a adorável singeleza de sua presença. Sorria contente ao lado do esposo. Via-nos a todos, cumprimentava-nos amável. Ela está desdobrada e aí, pela condição moral dela, olha as vestes, lindamente. E ela está feliz, cumprimenta a todos. Disse ela serena: meus amigos, meu marido e eu temos uma excursão instrutiva para esta noite. Deixo-lhes as nossas crianças por algumas horas e desde já lhes agradeço o cuidado e o carinho. Respondeu uma senhora idosa: vá, minha filha, aproveite o repouso corporal. Deixe os meninos conosco. Vá tranquila. O casal afastou-se com a expressão de um sublime noivado. Nosso orientador inclinou-se para nós e falou: observam vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos? Poucas almas encarnadas conheço com a ventura desta mulher admirável, que tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual. E aqui antes a gente tinha visto, né, que no sono algumas pessoas se debatem com os problemas do dia, com questões de materiais o tempo todo, e a gente vê a diferença para a Dona Isabel. Vai fazer uma excursão de instrução e vai deixar os filhos ali, vai com o marido, né? E assim, e é como ele diz, né? E como ele diz, poucas almas encarnadas conheço com a aventura desta mulher,
que tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual. A gente estava até comentando, né? Realmente o sacrifício individual, ele dói. Ele requer que a gente esteja muito com o pé na realidade, porque as ilusões, né, nos dominam, porque nós somos melhores. E a gente vai descobrindo, tal qual como Tassiano, que nós não somos melhores, nós não temos mais direitos que os outros, não somos especiais no sentido de melhores uns que os outros. E isso muitas vezes nos mostra assim, o sacrifício que a gente tem que fazer, né? E é individual e é doloroso, porque a maioria das vezes a gente se acha injustiçado. Por que comigo? Por que eu estou sem meu marido? Por que eu tenho que cuidar de 3 filhos? Não faz o serviço que tem que ser feito, como ela faz, de sacrificar, de educar. Além do sacrifício, ela tem que educar os filhos, e ela educa. E assim, como é difícil mesmo, né? Emmanuel nos diz que servir é um privilégio, mas a grande maioria de nós prefere ser servido. E a gente vê, como a Carla falou aí do caso da Dona Isabel, né, a aventura que ela tem. E quando, né, ele diz poucas almas encarnadas, e quando os espíritos dizem poucas, são poucas mesmo. Então, quando poucas têm essa aventura, e a gente não esqueça de ver como é a condição material da Dona Isabel. A Dona Isabel é viúva, com 5 filhos, onde a mais velha tem 16 anos, passando necessidades materiais, tendo pouco ou quase nada de alimento físico, mas a casa está protegida, a iluminação espiritual é gigantesca, e ela ainda serve de pouso de trabalho para a esfera espiritual. E a gente se esquece, né? A vida não é aqui. Aqui é uma breve passagem. Poucos anos de escola. A grande maioria de nós aqui já passou pela escola e viu que a escola acaba. Mas é um tempo necessário. Sem a escola, a gente não aprende, a gente não se instrui, a gente não se educa, a gente não aprende modos. Então, aqui é uma escola. É uma escola, o planeta Terra é uma escola de espíritos rebeldes, espíritos reprovados, que repetiram o ano. Então, a gente precisa desse aprendizado para nos educarmos, para podermos avançar para séries maiores. E como diz a tia, ela diz assim, dá até vergonha, a gente ainda está no ABC do ensinamento espiritual. Que mais não tem para frente que a gente nem se dá conta. Foi bom, gente. Não respondam, porque agora vai vir os comentários da tia. Olá, meus amigos. Uma alegria ter essa oportunidade de estar aqui com vocês no estudo da obra Os Mensageiros. A tia não pôde se fazer presencial na gravação com as meninas, com o grupo, devido a estar cometida realmente de uma infecção respiratória, né? Que na verdade é uma virose. Mas eu estou medicada e estou bem, tá bom? Só não posso estar presente para evitar contaminações. Mas vamos ao que interessa. Então, na fala do senhor Aniceto, ele vai falar de um casal, que é onde a gente inicia o estudo hoje, que é a senhora Emília, que ela é servidora do nosso lar, e que ela vem ao encontro do esposo, que ainda está encarnado. Então, é ela que está vindo à Terra. Tá bom? Ele não está indo ao nosso lar. Ela está vindo à Terra. Vamos lá, essa é o que está escrito. E aí ele diz uma coisa interessante, o Aniceto explica, olha, ele virá pelas portas do sono físico, acrescentou o nosso orientador Aniceto. Estas ocorrências no círculo da crosta dão-se aos milhares, todas as noites. Então acontece isso aos milhares, acrescentou. Estas ocorrências no ciclo da crosta dão-se aos milhares todas as noites. Porque o que a gente tem que entender? Se a gente tem dúvidas sobre isso, a gente tem que ir no Livro dos Espíritos e estudar emancipação da alma. Que aí você vai entender de forma mais profunda a fala do nosso senhor Aniceto aqui, entendeu? Do senhor Aniceto. Então a gente precisa estudar a obra O Livro dos Espíritos, que lá ele vai explicar o processo da emancipação da alma. Nós estamos no corpo físico e no momento do sono
é o momento do recreio, como bem lembrou a nossa querida amiga Aramita, que é o que é falado no Evangelho segundo o Espiritismo. É como se fosse um recreio para o espírito, esse momento do sono, né? E o Livro dos Espíritos também. Mas aí ele continua aqui dizendo assim, ó, com a maioria de irmãos encarnados, então milhares acontece, mas acima dos milhares, ou seja, com a maioria de irmãos encarnados, o sono apenas reflete as perturbações fisiológicas. Então vou dar um exemplo bem simples. De repente você está morrendo de fome, dormindo, você pode sonhar comendo, é uma necessidade fisiológica. De repente você está com a bexiga cheia, e você de repente sonha indo ao toalete e fazendo ali o seu número 1, né? Como diz a turma, né? E se você não se levantar rápido, você faz o número 1 na cama. Então, isso não é um sonho, isso são necessidades fisiológicas que a máquina cerebral vai arrumando jeito de liberar o que precisa para que o corpo possa se sentir saciado naquilo que deseja. Por isso é que ele diz que, com a maioria de irmãos encarnados, o sono apenas reflete as perturbações fisiológicas, nós já entendemos aqui, ou sentimentais a que se entregam. Olha, sentimentais a que se entregam. Então, dependendo como ele coloca aqui, do que vai no teu sentimento, as tuas emoções, você também pode projetar sonhos, um sono acompanhado de sonhos voltado à tua vida sentimental. Olha que interessante, ou seja, nenhum dos dois momentos aí desse sono tem alguma coisa a ver com o desdobramento espiritual. Estamos falando de coisa da personalidade e estamos falando das coisas que é da parte fisiológica mesmo. Com mais ou menos precisão, estão aptas. Agora ele diz assim, entretanto, existe grande número de pessoas que, com mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver este intercâmbio espiritual. Então, nós temos um número grande de pessoas que não realizam, mas não realizam porque não quer. Estão aptas a desenvolver. Então, é aquele grupo de pessoas que está aqui na Terra, que vive aqui na Terra, que vive de uma forma mecânica, até faz um esforço, mas não se prepara no momento da noite, do sono, para esse desdobramento, né? E daí a necessidade da oração, de uma leitura edificante, né? Dessa lucidez, dessa consciência em relação ao desdobramento. Vamos ao próximo item. E o interessante nessa fala do senhor Aniceto, quando ele vai falar do vento, né? Que ele diz que o vento na crosta é sempre uma bênção celeste. Aqui para o Amazonas, então, que é quente. Brincadeira. Mas, em verdade, quando a gente fala do vento, eu sempre digo assim, é um abraço de Deus, é um afago de Deus. Realmente é uma bênção. Mas vamos seguir, tem muitas informações. O André Luiz se espantou com a quantidade de espíritos que estavam buscando asilo por conta da tempestade. E o Aniceto agora ele vai explicar por que eles buscam asilo. Vamos repetir aqui a leitura que o nosso irmão Augusto fez. Vamos ticar, né? Não tenham medo. Sempre que ameaça tempestade, os seres vagabundos da sombra, ou seja, criaturas, ele usa uma palavra forte, ele usa o termo, os seres vagabundos da sombra se movimentam procurando asilo. A tempestade acontecendo e eles fugindo da chuva. São os ignorantes que vagueiam nas ruas, escravizados às sensações mais fortes dos sentidos físicos. Então, olha aqui, quando ele diz, são os ignorantes de ignorar a lei, de ignorar a sua condição de espírito, de ignorar a sua condição de filho de Deus.
Ele diz, são os ignorantes que vagueiam nas ruas. Por isso ele usou o termo vagabundo, né? Sem um compromisso, sem uma seriedade, brincando com tudo, sem absolutamente nenhuma responsabilidade. E nós podemos pensar quantos vagabundos encarnados assim existe. Vagabundo na condição de desprezar a oportunidade da encarnação. Quando se fala em vagabundo, pensa em alguém que não trabalha profissionalmente. Não, vamos pensar em vagabundo, aquele que não tem compromissos espirituais, aqueles que não respeitam a sua condição de filhos de Deus. São os ignorantes que vagueiam nas ruas, escravizados às sensações mais fortes dos sentidos, às sensações mais fortes dos sentidos físicos. Então, vamos referir aí a todos os vícios químicos, os vícios das sensações. E a palavra é escravizado. O escravo, ele não pensa, ele não decide, ele obedece. E eles estão obedecendo a quem? Às sensações. Isso é uma escravidão. O corpo, a sensação, o prazer lhe pede. E você, espírito, tal qual como um escravo, se submete a isso, sem ter a mínima ação, a mínima atitude. E eles o quê? Encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestre, mais baixa das experiências terrestres. E os aguaceiros, né, a chuva, os incomodam tanto quanto ao homem comum, distante do lar. Então, eu particularmente, né, quando eu estou na rua, que eu vou vendo chuva, eu saio correndo, né, como um homem comum. E eles assim também o fazem. Buscam, de preferência, as casas de diversão noturna. Então, é o local de preferência dele. Por quê, gente? Aí ele vai falar ainda há pouco, mas a gente para assim, por que ele busca um lugar de depravação? Porque ali ele não vai se sentir constrangido e ele não vai se sentir envergonhado. Lá ele se sente em casa. Por quê? Porque lá ele encontra os seus parceiros, entende? Onde a ociosidade encontra a válvula nas dissipações, tá? Porque eles ali estão comungando dos mesmos ideais. Quando isto, né, que ali essa dissipação são as depravações, tá, gente? Quando isto não se lhes torna acessível, eles não conseguem ir para casa de diversão noturna, penetram as residências abertas. Aí você diz, tia, a partir de hoje eu vou fechar a porta quando eu vejo. Mas olha aqui, ó. Considerando que, para eles, a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade característica. Olha que informação interessante. Como eles são espíritos de expressões mais baixas da experiência terrestre, eles, quando eles encontram uma casa com a porta fechada, eles não adentram. Por quê? Porque a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade característica para esse tipo de espírito. Olha que interessante. O corpo perispiritual é tão denso ainda, que é como se ele estivesse no corpo. Então, ele não consegue atravessar. Esse tipo de espíritos aqui, tá, gente? Isso não é uma redundância. Olha que informação interessante. E, demonstrando interesse em valorizar a lição do minuto, ele ainda acrescentou: observe como se inclinam para cá. Então, eles foram em direção à casa que a Aniceto, o André estavam, que era a casa da senhora Dona Isabel, né? Então, olha só, ele diz assim, observe como se inclinam para cá, fugindo em seguida, espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Então, eles estão tentando adentrar na casa da Dona Isabel, mas lá eles se deparam com o quê? Eles fogem em seguida, espantados e inquietos. Agora, esse espantado aqui, como ele viu a presença deles nesse ambiente, e um ambiente realmente voltado à renúncia, à resignação, fé,
o culto do Evangelho. Então, a gente não pode ter uma ideia infantil que só o fato de nós realizarmos o Evangelho como um ritual em um determinado dia, uma determinada hora, e não vivermos o que nós estudamos, isso não torna um ambiente protegido. Então, é necessário esse movimento. Então, quando a gente pega a casa da Dona Isabel, era uma casa de culto do Evangelho e de culto diário do Evangelho na vivência. Então, você vê a dificuldade, como bem lembrou a Mita, que ela passa com os filhos, mas você nunca pode encontrar, viu a Dona Isabel reclamando. Então, ela vive o Evangelho, por isso essa proteção. Então, esses espíritos, eles ficam espantados com a luz, porque não é comum encontrar isso nas casas, e inquietos. Por quê? Porque eles se sentem envergonhados frente ao bem. Na verdade, esses nossos irmãos, quando encontram um ambiente de luz, eles fogem por vergonha. Eles se sentem humilhados, porque como a lei de Deus está gravada na nossa consciência, se sabe que se faz errado e se fica com vergonha, né? Sentem-se envergonhados frente à luz. Por isso, fugir. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Não dá nem para enumerar. Se nós bem soubéssemos, né? A gente tem que adquirir esse hábito, gente, de orar ao acordar, orar antes das refeições, orar no finalzinho da noite. Esse é um movimento que deve ser constante, né? Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração, então, não é a prece dos lábios, não é a prece da repetição, é a prece que acompanha o coração, ou seja, que acompanha o sentimento, e o sentimento ele só acompanha se eu tenho fé no que estudo, se eu sou fiel ao que eu estudo, se eu me esforço para viver o que eu estudo. Constitui uma emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, porque junta aí o magnetismo de quem ora também, né? O culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, porque não é só para o estudo interno, para a gente aprender. Ele também é um processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acendem em torno. E eu fico a imaginar, quando a gente faz o Evangelho no Lar, todos os domingos pelo canal EOS, a nossa live ao vivo, quantas casas ali em sintonia e todos nós em uma só vibração. Olha a importância, gente, que Jesus que preparou para a gente esse Evangelho. O homem que ora traz consigo inalienável, ou seja, intransferível couraça. O homem que ora, inalienável, inimaginável também, né? Couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Fortaleza, ambiente de proteção. Compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques, muito, né? Em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. E é por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos. E ele usa o termo aqui, o contato com as vibrações, experimentam choques. Muda totalmente a vibração. E eles têm aquela sensação, num processo de comparação, de choque. E mais na frente, ele vai falar do seu Isidoro e Isabel, que vieram até nós, de braços entrelaçados, irradiando ventura. Aquela viúva pobre do bairro humilde vestia-se agora lindamente, não obstante a adorável singeleza de sua presença. É a túnica nupcial, né, gente? Sorriam. E disse ela, serena, meu marido e eu temos uma excursão instrutiva para esta noite, então eles vão sair para um estudo. Deixo-lhe as nossas crianças por algumas horas e desde já lhes agradeço o cuidado e o carinho. Então, ela vai estar ali, adormecida, e vão para um curso. Então, aparentemente estão todos dentro da casa, mas em espírito ela se afastou, a mãe das crianças, né, Dona Isabel. E a gente fica pensando qual seria o trabalho, então, da espiritualidade, uma vez que as crianças estão dormindo. Não é apenas uma proteção de ordem física, mas também de ordem espiritual.
o amparo para o sono das crianças, para a condução, porque elas são crianças organicamente, mas elas têm um espírito, elas também poderão emancipar. Então está ali o cuidado desses amigos espirituais. E eles disseram: vá, minha filha. Respondeu uma idosa: aproveite o repouso corporal, deixe os meninos conosco, vá tranquilo. Olha que lindo isso, né? O casal afastou-se com uma expressão de um sublime noivado. Nosso orientador inclinou-se para nós e falou: observam vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos? Poucas almas encarnadas conheço com a alegria desta mulher admirável, que tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual. Sacrifício individual, porque a gente sempre idealiza e que o outro se sacrifique, né? A gente quer se sacrificar, mas quer que o outro também se sacrifique. E você vê que ela, na condição de viúva, mãe, em nenhum momento ela adquiriu uma outra relação, ela honra o compromisso com os filhos, vive ali as dificuldades, agradecendo sempre a Deus. E isso realmente é uma ciência, né? É a verdadeira ciência do sacrifício individual. Porque o sacrifício, ele me torna um humano melhor. E isso é intransferível. São os nossos tesouros. E assim, só agradecemos pela oportunidade de estudar um pouquinho com vocês. Um grande abraço dessa tia. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Quanto mais na prática do bem, quanto mais uma consciência que age de forma correta e reta, menos influência a matéria vai ter e mais fácil será esse desprendimento durante o sono. Até porque sem educação, como você tentar vira repressão e você é como tentar segurar uma bola embaixo de uma piscina com água. Você consegue durante um tempo, mas uma hora ela cansa e quando ela vem com uma força igual a que empurrou para baixo. Então ela sai derrubando tudo. Por isso que é necessário educar, olhar para isso, cada um de nós acolher as nossas mazelas, os nossos defeitos de caráter e ir educando para ir transformando. Onde há o verdadeiro amor, não há separação. Se a gente se separa, não se encontra, é sempre essa tristeza, essa solidão, é bom a gente repensar os nossos sentimentos, reeducá-los. Quem ama não sofre. Amar é um privilégio. Quem ama é o privilegiado. O objeto do amor, se ele não sabe ainda fazer isso, ou repartir o amor com quem o ama, ainda é uma criança espiritual. Quando a gente fala do vento, eu sempre digo assim, é um abraço de Deus, é um afago de Deus, realmente é uma bênção. Então a gente não pode ter uma ideia infantil que só o fato de nós realizarmos o Evangelho como um ritual
em um determinado dia, uma determinada hora, e não vivermos o que nós estudamos, isso não torna um ambiente protegido. Cada prece do coração, então, não é a prece dos lábios, não é a prece da repetição, é a prece que acompanha o coração, ou seja, que acompanha o sentimento, e o sentimento ele só acompanha se eu tenho fé no que estudo, se eu sou fiel ao que eu estudo, se eu me esforço para viver o que eu estudo. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E nós vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus por essa noite maravilhosa com o nosso irmão Tarcísio. Amado Mestre Jesus, queremos te agradecer, Senhor, e a espiritualidade amigo também, por essa oportunidade de aprendizado. Possamos, a cada momento, Senhor, sentir a tua presença entre nós, nos dando força, entendimento, para que possamos resistir às nossas fraquezas e tentações, que possamos, Pai, lembrar uma oração importante para estarmos sempre em sintonia contigo, para que possamos, através da oração, ter uma corrente de proteção, de amparo, tanto no nosso lar, como daqueles locais que nos encontramos. Possamos lembrar sempre disso, Senhor, porque é importante que saibamos que estamos muito longe ainda do amor, mas o amor pode ser começado a cada instante, nos momentos simples, com aqueles irmãos que nos procuram, que às vezes não têm conhecimento nem entendimento sobre tua luz e teu amor, Senhor. Obrigado por esse acolhimento que tu nos dá, por esse grupo que se reúne para estudo, por essas obras magníficas que sempre está nos instruindo, nos orientando, mostrando há tanto tempo que erramos, temos que voltar a se modificar e aprender para dar um passo em tua direção. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja.